Verdade chocante, o arrebatamento de toda a igreja acontece hoje? Nunca contaram. As nuvens pareciam pesadas e carregadas de mistério naquela manhã sombria, como se o céu estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. O murmúrio da cidade se transformou em um sussurro inquieto entre os fiéis que lotavam a pequena igreja. Olhos arregalados, corações disparados, algo estava para acontecer. A atmosfera estava eletricamente carregada, e ninguém sabia que a expectativa de um evento sobrenatural estava prestes a explodir como um raio. Do lado de fora, um grupo de pessoas se aglomerava, cada uma trazendo sua bagagem de fé e medo. E foi então que uma jovem, com os cabelos desgrenhados e olhar cheio de terror, gritou: "Eu vi! Eu vi o céu se abrindo!" Seu grito ecoou pelas ruas, fazendo o sangue de todos ferver. Ninguém ousou contestá-la. Naquele instante, o mundo externo se desintegrava. Seria verdade? O arrebatamento, aquela ideia que todos ouviram falar, mas poucos acreditavam, poderia realmente estar prestes a acontecer. Dentro da igreja, o pastor, quase em transe, olhava para o altar coberto de flores brancas, como se esperasse a visita de algo divino. O cheiro do incenso misturava-se com o suor das palmas nervosas dos que aguardavam. Um silêncio pesado tomou o lugar, quebrado apenas por um eco distante que parecia aproximar-se. "É um sinal. É um sinal de Deus." Alguém sussurrou, e a fé cega contagiou a multidão, uma chama de esperança em meio ao pavor. A tensão aumentava à medida que as luzes começaram a piscar. O pregador se esforçava para manter a calma, mas uma cicatriz de dúvida cruzou seu semblante. Poderia aquela ser uma armadilha do maligno? E se ali, naquele templo sagrado, eles fossem enganados? Então, a terra tremeu, como se o próprio solo estivesse revoltado com a presença dos homens. As paredes da igreja começaram a vibrar, e uma sombra estranha surgiu no altar, uma figura indistinta que desafiava a lógica. O que era aquilo? Uma ilusão, um aviso? O coração de todos pulsava em um ritmo frenético, como uma bateria prestes a explodir. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas já relataram que o YouTube se desinscreveu delas sem aviso. Então, dá uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, clica no botão de like e isso ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me fala nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. A figura no altar parecia cada vez mais definida, e na mente de todos brotaram pensamentos aterradores. E se isso fosse o fim? E se a hora da redenção realmente tivesse chegado? Um alvoroço tomou conta da sala. O silêncio foi substituído por gritos, lágrimas e orações desesperadas. As almas aflitas buscavam respostas no olhar angustiado do pastor. Ele sabia que precisava agir, mas que palavras seriam fortes o suficiente para acalmar a tempestade que se formava, e enquanto a figura tomava forma, uma pergunta assombrosa pairou no ar, como uma nuvem negra. Quem ou o que era aquela presença? O que realmente estava prestes a acontecer? O que se seguiria a este momento de tensão e incerteza? O pânico se espalhou como um incêndio incontrolável na pequena igreja. As luzes oscilavam, lançando sombras distorcidas que dançavam freneticamente nas paredes, como se o próprio lugar estivesse tomado por forças sobrenaturais. O altar agora pulsava, a figura indistinta se convertia em algo mais, um ser preenchido de uma luz etérea, quase cativante. A jovem que gritou do lado de fora foi empurrada para dentro, trazida por uma onda de curiosidade e medo que todos sentiam. Ela ficou parada na entrada, observando com olhos arregalados. "É ele! É ele!" murmurava, quase em um transe, enquanto todos na igreja começavam a acreditar que, talvez, realmente fosse um sinal divino. Enquanto o pastor tentava restaurar a ordem, sua voz tremia. "Irmãos! Irmãs! Tenham fé!" Mas, assim que pronunciou essas palavras, um estrondo ensurdecedor ecoou, sacudindo o chão sob seus pés. Um clamor coletivo de desespero explodiu entre os fiéis.
O pavor se transformou em uma fuga desenfreada, pessoas gritando e tentando alcançar a saída, mas as portas pareciam inexplicavelmente bloqueadas. O desejo desesperado de escapar se misturava com a devoção inabalável, criando um caos insuportável. A sombra no altar começou a ganhar contornos mais definidos. Agora, parecia ter uma face, uma expressão que misturava bondade e severidade. Não tenham medo, disse a figura, a voz ecoando com uma profundidade que gelava o sangue. Eu vim para lembrar a todos vocês de sua verdadeira fé. E então, algo inacreditável aconteceu. O chão abaixo da figura se iluminou, e ondas de energia vibravam como se a própria terra respondesse ao chamado celestial. Aquela luz não era apenas radiante, era viva, pulsando com intensidade. O pastor, paralisado pela visão, começava a se perguntar se tinha sido um tolo por duvidar. Mas uma pequena voz interna sussurrava que algo estava muito errado. Esta não é uma salvação, pensou ele, sentindo um calafrio descer pela espinha. Isso é um teste. As palavras silenciosas de dúvida começaram a assombrá-lo. A presença no altar podia ser algo que prometeria redenção, mas poderia também ser um ardid diabólico. E as pessoas ao redor, em seu estado de êxtase, não conseguiam perceber o perigo que se aproximava. De repente, as luzes se apagaram completamente. Um grito estridente cortou a escuridão, e um silêncio mortal pairou sobre todos. Um manifesto de incerteza e medo se estabeleceu. O que está acontecendo? Alguém perguntou, mas a resposta ficou presa nas gargantas trêmulas dos presentes. Cada batimento cardíaco parecia ser amplificado, reverberando no ar tenso. Ao clicar dos dedos, a figura voltou a se manifestar, agora com um brilho ofuscante. Com um gesto, fez as portas da igreja se abrirem com um estrondo, como se estivessem livrando-se de um cativeiro. O pânico se acalmou por um instante, e as pessoas hesitaram, olhando para a liberdade que as aguardava, mas a figura ordenou: venham. O juízo se aproxima. Vocês têm apenas uma escolha a fazer. As palavras queimaram na mente do pastor. Uma escolha? O que isso significava? Ele olhou para aqueles que ainda estavam ali, esperançosos e assombrados. A decisão estava diante deles, mas a dúvida pairava no ar como um nevoeiro denso. E, em meio àquele clamor, uma pergunta ainda mais inquietante ecoou em sua mente: estaria realmente no caminho certo, ou tudo isso era parte de um plano obscuro? Ali, na noite sombria em que tudo parecia possível, uma escolha teria que ser feita, e o destino deles dependia disso. O que eles iriam fazer? E como um eco distante, a figura na luz aguardava, ansiosa, pela resposta. O silêncio foi rompido por uma onda de murmúrios nervosos que subiu como uma maré entre os fiéis. Enquanto a figura no altar permanecia imóvel, um peso insuportável se instalou no peito do pastor. Ele queria comandar a congregação, encontrar as palavras que pudessem acalmá-los, mas seu coração pulsava em uma dança frenética de incerteza e desespero. Aquela luz, tão cativante, parecia também sedutora, como se prometesse um destino glorioso, mas, ao mesmo tempo, o cérebro gritava que poderia ser uma armadilha fatal. Pessoas! Precisamos sair agora! Gritou uma mulher, sua voz quebrando em meio ao eco do medo. Ela se adiantou, seus pés firmes na direção da luz, mas algo dentro do pastor fez seu corpo travar. Não era hora. O pânico, agora, era um abismo sem fim, e ao seu redor, todos buscavam a resposta naquele brilho deslumbrante. Tenham calma. Não escutem essa ilusão. O pastor explodiu, mas suas palavras eram abafadas pelas súplicas de muitos que, subitamente, se viam à mercê de um destino ainda desconhecido. O ser no altar sorriu, um sorriso que quebrava a tensão, mas que também exalava uma insegurança quase palpável. Venham, meus filhos. É hora de serem livres. Apenas aceitem a verdade que trago. As palavras eram um canto sedutor. Aqueles que hesitavam agora estavam sendo puxados como marionetes em um fio invisível. A jovem da entrada começou a caminhar em direção à figura, os olhos brilhando em admiração, como se estivesse em transe. O pastor se viu em conflito: deveria proteger sua congregação ou respeitar a escolha de cada um? Enquanto ele lutava com essa questão, uma luz interior começou a se acender.
Ele se lembrou das histórias, testes de fé, de devoção e sacrifício. Mas, e se essa era uma prova de sua própria futilidade? Seria melhor ceder à luz envolvente ou permanecer e lutar contra o desconhecido, e então, como um relâmpago cortando a escuridão, a figura falou novamente. Aqueles que aceitarem minha luz conhecerão a verdadeira salvação. Aqueles que recusarem, ficarão perdidos na escuridão. A frustração crescia dentro do pastor. Mas que escolha real temos? O que é liberdade se nos forçam a fazer uma escolha? Ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias à medida que ponderava em voz alta. Um riso ecoou da figura no altar, e a tensão na sala se intensificou. Alguns começaram a se mover em direção à luz. Essa é a escolha que lhes dei. A figura sorriu, mas seus olhos pareciam penetrar na alma de cada um. Chegaram a hora de descobrir quem vocês realmente são. O ambiente ficou denso, pesado como chumbo. O pastor sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que tinha que tomar uma atitude. Aproximou-se da multidão, olhando de rosto em rosto, buscando algum sinal de lucidez. Irmãos! Irmãs! Mas o que realmente queremos? Salvação ou servidão? Um murmúrio de dúvidas ecoou pela sala, mas algumas vozes se sobressaíram. Gritos de desespero. É um teste. Não deixem que nos enganem. Outros, em contrapartida, começaram a aplaudir, acenando para a figura como uma divindade. A confusão tomou conta da igreja novamente. Os afetos foram divididos, e no meio disso tudo, alguém foi empurrado e bateu com a cabeça em um banco. O som estrondoso fez todos pararem, inclusive o pastor. O medo estava de volta. O pastor então se lembrou de seus deveres. Ele não podia permitir que se repetisse a história de vidas perdidas. Com um movimento brusco, ele ergueu os braços, tentando recuperar a atenção dos fiéis atordoados. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que este ser nos separe. E como resposta, as luzes no altar começaram a piscar, mais intensas, quase como uma explosão. A figura olhou diretamente para o pastor, seus olhos agora em chamas. Você quer ser o Salvador? Então prove sua fé. Venha até mim. Os olhos do pastor se arregalaram. O coração disparou. A figura propondo um desafio. Mas até onde iria sua fé? E naquele instante de confronto, ele percebeu que a escolha não era apenas deles, era uma trilha tortuosa que começava por ele. O que ele faria agora? Enquanto ele pesava essa decisão, o eco de gritos e esperanças se entrelaçava. O futuro da igreja estava em jogo, e tudo dependia de uma única escolha. Quando, do fundo da igreja, uma porta secreta se abriu lentamente. Uma nova luz vazou daquela passagem, e com ela, algo ainda mais arriscado, uma nova possibilidade de fuga. Mas, o que estava lá dentro? O pastor não soube se olhava de volta para a figura no altar ou para a porta que se abria lentamente. O frescor de uma nova luz contrastava com o calor opressivo da tensão que pairava no ar. Ele tinha que decidir. Quanto tempo mais aguentaria ver seu rebanho dividido, uma batalha não apenas entre a luz e a escuridão, mas entre a fé e a dúvida? Um murmúrio crescente ecoou na igreja, a congregação compartilhava olhares perplexos, sem saber qual caminho seguir. A mulher que havia se adiantado antes agora vacilava, tão atraída pela luz resplandecente da porta secreta, quanto pela figura no altar. O brilho da nova entrada parecia prometer libertação, um escape das garras de algo indefinido e amedrontador. O pastor sentiu seu coração na garganta. O que estava acontecendo com aqueles que tinham confiança? Fiquem juntos. Não aceitem essa escolha, não se deixem levar. Sua voz ressoou com autoridade, mas a figura no altar interrompeu, rindo de forma maligna. Você não entende. Eles querem ser livres, e eu sou a liberdade. Olhe como se agitam, como desejam se libertar. É hora de sua prova, pastor. Venha e prove-se digno desta luz. A luz da nova porta pulsava, uma dança irrequieta que atraía vários fiéis. A jovem que havia iniciado o movimento para a figura agora se encontrava parada, com o olhar fixo na nova direção.
O pastor não poderia perder mais tempo, a possibilidade de fuga poderia ser a única salvação. Com um impulso de coragem, ele avançou hesitante em direção à porta secreta. O que havia ali? A intuição lhe dizia que a luz poderia trazer revelações, uma verdade ainda desconhecida, mas e se isso significasse perder todos os que ele amava? Sigam-me! Vamos descobrir o que há atrás desta luz, gritou, sua voz agora cheia de vigor e determinação. Ele esperava que suas palavras pudessem cortar o cordão que ligava sua congregação àquela criatura maligna. Alguns começaram a se mover na direção da porta, a curiosidade superando o medo, enquanto outros ainda hesitavam, presos ao encanto da figura. O pastor encarou a cena, seu peito apertado. Um relógio invisível estava prestes a tocar as chaves do destino. Diante de seus olhos, a porta se abriu completamente, revelando um espaço amplo e brilhante. Uma aurora de luz dourada banhava o local, e sons suaves de um coro angelical flutuavam no ar. Venham! Aqui vocês encontrarão a verdade e não mais a mentira, a voz da figura ecoou, deslocando-se como uma sombra sinistra por entre os fiel. O pastor lançou uma última olhada desconfiada para o altar. A figura tremulava de raiva perante sua traição, cada vez mais escura à medida que a luz da nova porta irradiava e ofuscava seu brilho. Você se perderá, pastor. A verdade nunca foi sua amiga. Quando ele decidiu dar o próximo passo, algo inesperado ocorreu. Um grito cortante ecoou por toda a igreja, atingindo o fundo de sua alma. Era a mulher que antes havia pedido para sair, agora caída no chão. O corpo tremia, os olhos revirados por um instante, parecia ter se perdido completamente na batalha interna entre os diferentes tipos de luz. Não! O pastor correu até ela, sua mão crispada envolvendo o braço da mulher, tentando arrastá-la para longe do altar, para longe do que ele sabia que era uma armadilha. Mas enquanto eles lutavam, sentiu a vibração da igreja mudar. A estrutura começou a tremer, como se estivesse reagindo à presença da verdadeira luz ocultada na porta. O lugar estava se dividindo. Agora, a dúvida corria como um fogo descontrolado entre os fiéis. Aqueles que hesitaram começaram a olhar ao redor, perdidos e confusos. Seria esse o momento em que a verdade finalmente se revelaria, ou tudo se desmoronaria em uma escuridão pior que a sombra da criatura no altar? Como um trovão, a luz da porta começou a pulsar de maneira frenética, puxando cada um para uma escolha, e quando o pastor viu o olhar aterrorizado da mulher em seus braços, ele tomou uma decisão perspicaz. Precisamos correr. Agora! O que ele não sabia era que a figura sussurrava palavras de poder, buscando uma forma de reverter a luz, de retomar o controle. E com isso, uma escolha ainda mais sombria se aproximava, uma sombra que se fazia presente a cada segundo passado. Qual dos dois destinos se concretizaria? O poder da luz que oferecia libertação, ou as garras da escuridão que prometiam uma liberdade feita de dor? 141. O pastor puxava a mulher com todas as forças que tinha, sentindo cada segundo se arrastar, como se o tempo estivesse em desacordo com a urgência de seus passos. Ele lançou um olhar sobre os fiéis, muitos ainda paralisados pelo medo, outros começando a se mover na direção da luz, como se uma corrente invisível os puxasse, prometendo uma realidade que os libertaria de suas angústias. A figura no altar estava agora envolta em uma escuridão pulsante, sua raiva ecoava através da igreja. Você não pode levá-los. Eles nunca foram seus. A voz era um rugido, ressoando como trovão. As paredes começaram a tremer, o chão sob os pés do pastor parecia se abrir, como uma boca pronta para engoli-los. Não! Confiança é a chave! Ele gritou. Seu coração batia forte enquanto contava as sombras que dançavam atrás da figura. A luz não pode ser suprimida por mais sombras. Esta igreja sempre foi um refúgio. Mas o pânico estava se espalhando. A luz e a escuridão pareciam travar uma batalha feroz, e o pastor sentiu que cada palavra sua era um balão de ar murchando. Ele olhou novamente para a mulher em seus braços, seu rosto pálido e as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Deviam se mover e rápido. Venham! Ele gritou novamente. Se você confia em mim, venha. A verdade está aqui, não ali. A intensidade de sua voz parecia ressoar entre os fiéis, alguns começando a hesitar, mas outros, em um estado quase de transe,
continuavam a avançar em direção à luz. Ele puxou a mulher e a conduziu em direção à porta, sentindo que um fardo invisível se tornava cada vez mais pesado. O coro angelical que antes soava suave agora estava se distorcendo, se transformando em uma litania grotesca, como se os próprios anjos chorassem pela escolha que aqueles humanos estavam prestes a fazer. A figura no altar riu novamente, uma risada curta e cruel. Olhem para vocês mesmos. Estão à mercê da ilusão. A luz não é libertadora, é apenas um espelho. Uma armadilha. A voz reverberava na mente do pastor, semeando sementes de dúvida que floriram como ervas daninhas. Mas ele sabia que não poderia vacilar. A luz é o caminho. Ele falou, firme, com uma paixão renovada. É o que nos une, o que nos salva. Então, como um clarão de esperança, alguns fiéis começaram a se mover para a porta, cada um deixando para trás o peso da dúvida. Um a um, eles começaram a formar um pequeno grupo atrás do pastor, que sentia o coração inchando com a possibilidade de salvação. Mas a figura estava longe de se render. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ela gritou, suas palavras agora mais profundas, reverberando nas paredes. E com um gesto brusco, fez com que a luz da porta piscasse, cada vez mais opaca, como se estivesse prestes a se apagar. Nesse momento, algo quebrou dentro do pastor. Ele olhou para a mulher agarrada a ele, e lembrou-se da confiança que sempre teve em sua fé, que não era apenas um caminho, mas uma comunidade. É tudo ou nada. Ele se virou, enfrentando a luz em todo o seu esplendor. E se caímos, que caiamos juntos. Vocês não estão sozinhos. Com aquele grito, ele puxou a mulher para mais perto, os outros fiéis se unindo, formando uma barreira de amor e fé entre eles e a figura que agora estava se retorcendo em sua própria frustração. Os ruídos de destruição aumentaram, e o pastor sentiu um peso colossal. Corram! A luz está se esvaindo. O chão começava a rachar, e as sombras dançavam, crescendo ao redor deles. E antes que a porta pudesse se fechar, ele se lançou para a frente, sua mão estendida, empurrando a mulher para fora, e sentiu a onda de luz engolir os dois. Uma explosão de dor e confiança os envolveu, como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo em um único momento. Mas quando o pastor finalmente desmaiou sob a luz, uma última palavra ecoou em sua mente: a verdade nunca foi o que parecia. E assim, enquanto a escuridão se aproximava vorazmente, uma nova realidade se descortinava. O que restaria deles? A luta estava apenas começando. O pastor acordou com a cabeça latejando e o corpo pesado como se tivesse sido esmagado por toda a força da escuridão. Ele piscou, tentando ajustar a visão em meio à luz ofuscante que ainda brilhava ao seu redor. O que era aquele lugar? As paredes eram brancas, mas cobertas por um manto de luz sutil que parecia pulsar como um coração vivo. Ao seu lado, a mulher permanecia em silêncio, com os olhos cerrados. Ele se levantou lentamente, tentando ignorar a dor que lhe percorria cada articulação. Onde estamos? Ele sussurrou, mas a resposta não veio. A luz ao redor começou a se dissipar, revelando uma cena inquietante. Ele olhou em volta e percebeu que não estavam mais na igreja, mas em um espaço vasto e vazio, como uma prateleira infinita de existência. Antes que pudesse processar isso, vozes começaram a ecoar ao longe, arrastadas e distorcidas, como se provenientes de uma multidão em desespero. Pastor! Estamos com você! Uma voz feminina ecoou. Ele reconheceu o timbre, e um choque percorreu sua espinha quando viu os rostos familiares de seus fiéis surgirem com olhares tão perdidos quanto o seu. Vocês também estão aqui! Ele exclamou, mas a alegria logo se transformou em um medo latente quando se deu conta da gravidade da situação. O altar, e a figura, aquele poder maligno. Aquelas palavras pareceram ativar um efeito estranho. As expressões de seus fiéis mudaram de confusão para pavor absoluto. O que aconteceu com a igreja? Um homem gritou, com os olhos arregalados. A luz nos enganou. E se a escuridão nos reivindicou? Uma mulher acrescentou, as lágrimas se acumulando em suas bochechas. O pastor sentiu um nó na garganta. A escuridão não pode ter poder sobre nós. Tem que haver uma saída. Seus olhos se acenderam com determinação.
Se não havia mais templo, se não havia mais paredes, precisavam encontrar a essência da fé que carregavam dentro de si. Como? Confiem em mim. Precisamos nos unir. A luz é mais poderosa quando estamos juntos. Sua voz ressoou no vasto espaço, mas o eco tinha um toque de hesitação. Ele estava lutando com a dúvida que aquela figura tamanha costumeiramente plantava. A multidão começou a se aglomerar ao redor dele, mas havia um medo palpável no ar. Ele notou as sombras se alongando à medida que os rostos se tornavam mais sombrios, como se a própria escuridão estivesse à espreita, aguardando seu momento para atacar. Olhem! Um jovem apontou, e todos seguiram seu olhar, observando algo se formar na distância. As sombras se entrelaçavam e criavam figuras humanas distorcidas, rindo histericamente e estendendo as mãos, clamando por almas a abraçar. O que são aquilo? A mulher ao lado do pastor tremia. Casos perdidos. São os que se deixaram levar. O pastor gritou, sentindo o impulso de lutar. Não seguiremos o mesmo caminho. Precisamos enfrentar isso de frente. Quando ele falou, as sombras pareciam hesitar. A luz pulsante de sua fé havia feito um pequeno furo na escuridão densa. Ele começou a recitar palavras de conforto, lembranças e canções que sempre uniram a congregação. A princípio, a voz ficou angustiada, mas logo cresceu em força, ecoando com as vozes dos fiéis. Logo, a energia ao seu redor parecia vibrar, a luz começando a se intensificar. Os rostos que ele viu antes começaram a se desfazer, tentando se afastar do poder crescente da fé coletiva. Vamos! Com união, somos invencíveis! Ele gritou, e cada um começou a se apoiar, formando um círculo, criando uma corrente de amor e esperança. Mais, antes que a luz pudesse brilhar por completo, uma risada cruel ecoou, interrompendo a canção de resiliência. Vocês acham que podem escapar? A figura da escuridão manifestou-se em uma forma grotesca à frente deles, pairando sobre a esperança que brotava. Eu sou a verdade. E a verdade é que vocês nunca conseguirão, e assim, a batalha entre luz e sombras se intensificou, e a próxima escolha seria a mais dolorosa de todas. O pastor sentiu a pressão aumentar ao seu redor e decidiu que precisava arriscar tudo. O que ele não sabia é que a verdadeira natureza do ser que enfrentavam estava prestes a ser revelada. O pastor sentiu uma onda de terror ao encarar a figura grotesca diante dele. A criatura, envolta em uma aura espessa de trevas, parecia absorver a luz que começara a brilhar, como um buraco negro devorando tudo à sua volta. Ele lembrou-se das palavras do livro: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a vencerão. Mas ali, naquele abismo, a batalha parecia desigual. Pastor, o que vamos fazer? Uma voz trêmula de uma jovem ecoou na multidão. Os rostos que antes mostravam determinação agora estavam marcados pela incerteza. O medo permeava o ar pesado, e a risada da criatura reverberava como um trovão. O que você é? O pastor desafiou, tentando ganhar tempo e força. Por que você está aqui? A criatura se contorceu, e uma voz gélida saiu de sua boca: sou o eco de suas dúvidas. Sou a negação do que você é. Vocês, que se perderam em sua fé, não conseguem enxergar a verdade. Vocês nunca sairão daqui. As sombras dançaram ao redor deles, como se dançassem numa celebração macabra, e o pastor sentiu o pânico crescer dentro dele. Ele conhecia bem a escuridão que a criatura personificava, haviam sido aqueles os feixes de luz que ele pregara sempre, mas que agora pareciam fraquejar. O que aconteceria se ele falhasse? Se essa fosse, de fato, uma verdadeira prisão perpétua para sua alma e a de seus fiéis? Unam-se, clamem por luz. Ele gritou em desespero, mas agora a hesitação se tornará insuportável. O jovem ao lado dele fechou os olhos e gritou, desejando que o poder da convicção comunal invadisse o espaço sombrio. Outros seguiram. Um coro de vozes, apagadas por tormento, começou a crescer lentamente. Não! Silêncio! A criatura gritou, tentada a interromper o cântico. Os rostos em sua forma grotesca mudaram, refletindo angústia. Cada nota parecia afetar sua essência,
como se cada palavra de fé lançasse pequenas fagulhas de luz. O pastor se concentrou na presença de cada um ali, sentindo a leveza que surgia novamente. Temos que acreditar, não em palavras, mas na verdade que reside aqui. Ele apontou para seus peitos, onde a essência do que eram pulsava. A fé é um sentimento, e nada pode nos privar disso. Nesta explosão de coragem, um clarão surgiu de cada um dos fiéis. As sombras retrocederam, mas a risada cruel da figura ainda retumbava, menos intensa, mais irritada. Vocês vão se arrepender. Sua voz se distorcia em frustração. Torres sombrias podem vir, mas a luz sempre brilhará, mesmo nas horas mais sombrias. O pastor ergueu as mãos em um gesto de convocação, e as vozes se uniram em uma explosão de esperança e união. A luz crescia, empurrando para longe a escuridão, ainda que de forma vacilante. Por um breve momento, a contagem dos segundos em que a escuridão parecia recuar fez o coração de cada fiel pulsar forte. Seus olhares se fixavam um no outro, e uma conexão renovada se estabeleceu entre eles. O mundo ao redor parecia desmoronar, mas a fé emanava como uma tórrida chama. Agora! Gritou uma mulher, seu olhar transbordando bravura. E juntos eles cantaram, cada tecido de seus seres se unindo à melodia que suplicava por liberdade. Mas, quando a luz estava quase intensa o suficiente para preencher o espaço, a figura grotesca se desfez em um misto de sombras e risos. A verdade nunca é o que parece, e é com um sacrifício que tudo se revela. Ele explodiu em um riso maníaco, ecoando por todo o vazio. Com isso, subitamente, uma fissura encerrou a cena diante deles. A luz começou a se fragmentar, e o pastor sentiu um frio na barriga. O que está acontecendo? Ele berrou. Os rostos dos fiéis começaram a desvanecer, transformando-se em sombras que sugavam o brilho que havia se estabelecido. Ele percebeu que poderiam não apenas estar perdendo a batalha, mas também tudo que eles eram. A fissura se ampliou, e ele viu um vislumbre de um lugar, um altar semelhante ao que ele conhecia. Mas ali, a figura obscura estava de volta, envolta em fumaça e violência. Vocês correm para a verdade, mas o que encontraram é o que mais temem. Com um grito de desespero, ele olhou para os rostos que se desvaneciam novamente na escuridão e perguntou, o que você sabe sobre nós? Mas a resposta não veio. Um silêncio opressivo tomou conta do ambiente, e a escuridão aplanou tudo. Um sopro arrepiante balançou o ar, como um aviso iminente. Agora você deve escolher, lutar ou ceder. A luz não é tudo o que parece. O pastor hesitou, olhando nos olhos que piscaram uma última vez, enquanto o abismo se abria a seus pés. O que definiria essa escolha? A capacidade de crer no que não se vê, ou a verdade aterrorizante que poderia ser revelada nas sombras? A escuridão pulsava ao redor do pastor, um manto pesado que parecia grudar em sua pele. O ar estava eletrificado, como se todas as energias do universo se concentrassem naquele único ponto, naquele momento de escolha. As sombras sussurravam, entrelaçando-se no seu ser, tentando penetrar seus pensamentos com promessas de rendição. Eu não tenho medo! Gritou ele, sua voz ecoando num misto de bravura e desespero. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida começou a se instalar em seu coração. E se essa luta já estivesse perdida? E se ele estivesse apenas prolongando o inevitável? Enquanto refletia, a criatura surgiu à sua frente novamente, sua forma distorcida se contorcendo em um espetáculo grotesco. O brilho das luzes que ainda restava era engolido pelas trevas ao seu redor, como chamas diante de um furacão. Você não entende, pastor. A verdade apunhalada é nudez. O que você acredita que a luz é, na verdade, a escuridão encarnada de seus medos. Basta! Ele gritou, mas sua voz soou pequena em meio à risada sardônica que reverberava ao seu redor. O pastor, então, lembrou-se das lágrimas, do sofrimento de seus fiéis, de cada história contada. Se a verdade é dolorosa, que seja. Nós somos mais fortes juntos. Eu não sou apenas eu sou cada um de vocês. O fervor de suas palavras fez ecoar uma chama interior em todos ali. As sombras hesitaram, mesmo que por um breve momento.
Olhares se cruzaram, a esperança florescendo novamente em meio ao desespero. Então, um grito cortante rasgou o silêncio. Uma mulher à sua direita tombou no chão, estendendo a mão como se quisesse agarrar algo invisível. Ela está sendo puxada! Alguém gritou. Uma onda de pânico subiu pela multidão. O pastor se lançou em sua direção, mas a criatura, com um movimento quase desprezível, riu. Você é tolo, pastor! As trevas estão em toda parte, esperando por uma brecha. Cada dúvida que você alimenta as fortalece. Sabe qual é a verdade? Ninguém é imune ao caos. Não. Nós não seremos vencidos. Ele lutou contra o peso da escuridão que o cercava. E, em meio a tudo isso, percebeu outra fissura se formando na realidade à sua frente. Não era uma fissura qualquer, era uma entrada para outro mundo, e uma luz fraca emanava dela. Havia algo no interior, algo que o chamava, que poderia ser a salvação ou a condenação. O que é isso? A pergunta escapou de seus lábios, misturando-se a um desespero crescente. A criatura deslizou para mais perto, seu olhar ardendo com um sangue frio. Aquilo é a verdade que vocês temem. Não se esqueça, pastor, cada porta que se abre tem um preço. A dúvida se transforma em sacrifício. Agora você já sabe o que é preciso para sair. O pastor sentiu seus joelhos fraquejarem. A vislumbrada luz pulsava e falhava, mas havia um apelo quase irresistível. O que ele não percebia era que os rostos dos seus fiéis também começaram a se contorcer em dor, como se a realidade estivesse se desviando, rachando seus próprios seres. Se você cruzar essa linha, terá que encarar o que veio esconder seus medos, suas fraquezas. A figura grotesca trovejou. Naquele momento, uma ideia surgiu na mente do pastor. E se não estivesse sozinho? O poder do coletivo poderia ser sua chave. Ele levantou os braços, chamando a atenção de todos. Vamos! A verdade pode doer, mas somos um só. Mesmo se reconhecermos nossos erros, isso não nos tornará fracos, mas mais fortes. Enquanto a multidão começava a repetir seu clamor, a luz no interior da fissura começou a brilhar intensamente, e um eco de vozes se juntou ao seu. Mas era uma luz diferente, uma presença mais intensa, como se estivessem se aproximando de algo muito maior. Desista! Rugiu a criatura, sua paciência se esvaindo com cada palavra de fé se intensificando. Vocês não podem enfrentar a realidade. Não conseguirão suportar. No que está escondido, encontramos a liberdade. Gritou o pastor, seu peito pulsando com força. E, com um último grito de fé, eles avançaram juntos em direção à fissura, a luz quase os ofuscando. Mas era nesse momento que o pastor sentiu uma mão gelada puxá-lo para trás, e um grito cortou o ar: não me deixe! Ele virou-se desesperado, mas a face do fiel que o chamava já havia se dissolvido na escuridão. O grito ecoou e se tornou uma sinfonia de pânico. Os rostos estavam se perdendo, os olhos apavorados em busca de ajuda. Era uma traição familiar, uma escolha que agora tinha consequências. Ele parou, em estado de choque, enquanto a fissura começava a fechar à sua frente. A criatura riu, seu eco ressoando nas sombras. A luz pode chamar, mas a verdade é sempre a que fere. Está feito. Agora, você deve escolher de onde vem sua força. Aqueles que você ama, ou a liberdade que você busca? O pastor olhou para trás, e as sombras formaram figuras conhecidas. Cada pessoa que partirá, cada rosto que se desvanecer agora estava bem diante dele, enquanto a luz começava a apagá-los lentamente. A escolha certa ainda estava por vir, mas o tempo estava se esgotando. Qual dos dois caminhos levará à verdadeira salvação? Ele pensou enquanto seu coração disparava. A decisão crucial se aproximava, mas a resposta estava embrulhada em sua dor e medo. O dilema cravava-se como um punhal em seu peito: sacrificar a si mesmo por aqueles que amava ou deixar que a luz o conduza, mesmo que isso significasse enfrentar os seus piores demônios. O que ele escolheria? A batalha final estava prestes a começar. A fissura pulsava diante do pastor como um coração acelerado, sua luz ofuscante contrastando com a escuridão cada vez mais opressiva.
Ele sentia as almas de seus fiéis lhe chamando, seus rostos estirados em expressões de desespero. O eco da criatura ressoava em sua mente, uma lembrança constante da escolha que se aproximava. Pastor, você pode nos salvar. Outra voz gritou, a clamorosa súplica misturando-se ao som de passos apressados da multidão. Ele viu um homem, um de seus seguidores mais devotos, a cada segundo se afundando na escuridão, como se algo estivesse o puxando com força. O coração do pastor apertou, o sofrimento se contorcendo dentro dele, um peso cada vez mais difícil de suportar. Por favor, não desista de nós. As palavras soaram quase como um lamento, e a figura do homem começou a se desvanecer, sua presença sendo lentamente engolida pelas sombras. Uma ideia iluminou a escuridão: se a verdade é dolorosa, o amor é a única saída. A voz do pastor ecoou como um relâmpago que cortou a tempestade. Todos nós temos sombras, temos nossos demônios. Precisamos nos unir. A força do amor é maior do que toda a escuridão deste mundo. Ele estendeu as mãos, cada ponto de luz no horizonte parecendo brilhar um pouco mais. O amor não será suficiente. A criatura rosnou, a risada ecoando, distorcendo-se em lamentos gélidos. Você nunca poderá salvá-los, pastor. Serão todos tragados. Você tem apenas uma chance, e essa chance é sua única saída. Escolha. As mãos que antes buscavam apoio agora tremiam, cercadas por uma corrente de desesperança. O pastor fechou os olhos com força, lembrando de cada bênção imposta, cada lágrima compartilhada e cada risada em sua comunidade. Era ali, dentro daquela congregação, que sua força se formou. Nós somos mais do que apenas rumores e pesadelos. Ele declarou, sua determinação crescendo a cada segundo. Os laços que construímos são como cordas que nos mantêm juntos. Se algum de vocês perder a fé, que sejamos um só, mesmo na perda. A luz em sua frente começou a se expandir, retaliando contra a escuridão. Ele sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, e as vozes de seus seguidores se ergueram como um coro celestial. Estamos juntos! Estamos juntos! Mas a criatura se contorcia freneticamente, a risada se transformando em rugido de raiva. Pois que sejam! A luz não é tudo. Você apenas os guiará ao abismo. E com um movimento violento, as sombras cobrindo o terreno pulsam como cobras, avançando contra o grupo. O chão tremia sob os pés do pastor. Ele viu as sombras se aproximarem, formando uma nuvem densa que pareciam devorar a luz. O medo era palpável, um nó na garganta que dificultava a respiração. Mas no fundo de seu ser, um pensamento persistente se acendeu: eram eles que o faziam forte. Juntos, somos mais. Uma voz infantil, a de uma pequena menina da congregação, rompeu o silêncio. Eu não tenho medo, pastor. Nós podemos enfrentar tudo. A convicção daquela criança, inocente e pura, ressoou como um chamado à luta. Então ele compreendeu. Não se tratava apenas de salvá-los, era sobre deixar que cada um deles descobrisse sua própria força. Então vamos. Que sejamos uma luz tão potente que nada poderá apagá-la. Com um último passo encorajador, o pastor avançou em direção à fissura, sua anda envolvendo a da menina. Ele não estava mais sozinho. Ao seu lado, mais fiéis se uniam a ele, formando uma corrente de amor e coragem. Mais em um instante, a criatura se lançou à frente, sua forma distorcida tornando-se uma sombra colossal. Vocês não escaparão da verdade. A realidade os aguardará. As palavras da criatura penetraram o ar, e a fissura começou a tremer. O pastor praticamente podia sentir a porta do outro lado começando a fechar, mas não podia hesitar. Eles não podiam voltar. Vamos! Juntos até o fim. A margeada esperança flutuou como um eco de sua determinação. Quando avançaram, a luz parecia se transformar em um furacão, engolindo tudo em seu rastro. Mas e se o abismo atrás deles também trouxesse algo que não esperavam? Algo que se escondeu nas profundezas, aguardando o momento certo para emergir. O que de fato lhes aguardava do outro lado da fissura? O preço da verdade seria mais duro do que podiam imaginar? A luz pulsava com força,
como um farol em meio à tempestade, enquanto o pastor e sua congregação avançavam juntos em direção à fissura. O ar estava carregado de energia, e cada passo se tornava uma dança entre a esperança e o medo. Ele sentia todas aquelas mãos firmes nas suas, cada alma vibrando em sincronia, como se estivessem se fundindo em uma única essência. Estamos juntos! A menina do coro infantil gritou novamente, sua voz clara e forte como um sino que ecoava na escuridão. Aquilo fez o pastor se lembrar do poder da fé coletiva. Era isso que os tornava invencíveis. A luz não era uma mera proteção, mas um verdadeiro manifesto da união. O eco das vozes subia e descia, formando uma onda que balançava a escuridão à sua volta. As sombras, antes tão ameaçadoras, hesitaram. Avancem, sigamos um ao outro. Ele ordenou, o coração em chamas. Estamos em um caminho que irá nos libertar. Mas a sombra grotesca os encarava com um sorriso distorcido, cada palavra soou um veneno. Isso é ilusão. Vocês jamais escaparão da verdade que carregam dentro de si. O riso ecoava, uma onda de desespero em cada entonação, querendo desmantelar a fé que florescia. O pastor sentiu o nó na garganta apertar de novo, mas ignorou. O que de fato o aguardava do outro lado não importava mais. Ele tinha que confiar não apenas em si mesmo, mas na força coletiva. A verdade não é só dor, é liberdade. Vamos encontrá-la. Então, com um movimento decisivo, eles atravessaram a fissura. Uma luz ofuscante os envolveu, e o pastor sentiu que cada partícula de seu ser se agigantava, pulsando com todos os sentimentos da congregação. Era uma transformação. Ele sentiu cada perda, cada sacrifício e cada lágrima que portavam, e ao mesmo tempo, aquelas dores se diluíam como sombras sob a luz da verdade que começava a ser revelada. Diante de seus olhos, uma nova realidade surgiu. Um campo imenso de flores douradas e um céu desnublado se estendiam até onde a vista alcançava. Um sussurro suave ecoou, como um convite. Bem-vindos, filhos. Aqui, a luz é sua. O pastor olhou para os fiéis, cujos rostos, agora serenos, refletiam um entendimento novo. Ali, longe da escuridão, eles eram livres para descobrir sua verdadeira essência. Cada coração pulsava com força, sabendo que tinham enfrentado um teste de fé e se levantado, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade unida. A figura grotesca começou a se dissolver naquele campo deslumbrante, sua forma perdendo força diante da luz radiante. Vocês não podem escapar de mim! Rugiu, mas sua voz se tornava cada vez mais distante. As sombras que antes eram uma prisão agora se desvaneciam, perdendo seu poder. O pastor respirou fundo, invadido por um alívio profundo. A verdade não é um fardo, ele proclamou, para todos ouvirem. É a força que nos une, que nos torna quem somos. Os fiéis, em resposta, levantaram as mãos para o céu e começaram a cantar. Era uma melodia de esperança e amor, um hino triunfante contra a escuridão que uma vez tentou dominá-los. Nas notas, havia a certeza de que as sombras nunca poderiam dominá-los novamente. Eles eram uma nova criação, forjados na luz que agora brilhava em seus corações. E assim, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios, o pastor e sua congregação entenderam que, mesmo que a escuridão nunca desaparecesse completamente, a luz sempre os guiaria. Naquele campo vasto, eles se tornaram um só corpo, uma única voz, e encontraram finalmente a verdadeira liberdade, construindo um lar em seus corações onde a fé prosperava. E enquanto a luz pulsava em constante resplendor, eles souberam que a luta havia acabado e o futuro agora pertencia a eles. Se você gostou dessa conclusão, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. E, por favor, comente suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos construir essa luz.